No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Em vigor há pouco mais de 3 meses, a nova lei do aviso prévio vem sendo muito discutida por impactar diretamente as relações entre os empregados e empregadores. Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Diego Bride. Muito se discute sobre os benefícios e encargos que deverão obrigatoriamente ser pagos pelos empregadores. Você sabe quais são eles? Acompanhe mais detalhes com o Dr. José Francisco Siqueira Neto e com a professora Denise Poiani Delboni. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista exclusiva com o diretor da URB, Cândido Malta Campos Filho, sobre o projeto de pedágio urbano na cidade de São Paulo. Muito se discute sobre os encargos e benefícios trabalhistas obrigatórios e não obrigatórios. Quais deles precisam ser pagos pelo empregador? Os obrigatórios são, como o nome está dizendo, são aqueles impostos por lei, né? Que é o pagamento de salário, que é o pagamento de férias, o pagamento de horas extras quando ocorrerem, o pagamento do 13º salário. E também outros benefícios que vieram depois, como o Vale Transporte, por exemplo, o transporte. E os não obrigatórios são aqueles que dependem da faculdade do empregador, aqueles que o empregador, por um motivo ou por outro, acha por bem conceder aos empregados como um motivo de estímulo à produtividade, como melhoria das condições de trabalho, como, enfim, como elaboração de uma política trabalhista, digamos, mais participativa, mais pacificadora, mais integrada. E no caso dos estagiários, como funciona? Os estagiários têm uma legislação própria, então o que é obrigatório para estagiário, de modo geral, tirando férias, tirando recolhimento agora, previdenciário, tudo, o que é obrigatório é seguro de vida para estagiário. Tá? Assistência médica, essa coisa da empresa dá se ela quiser espontaneamente. O pagamento de benefícios não obrigatórios poderá trazer pontos positivos ao seu negócio. Olha, a experiência demonstra que quanto melhor você, digamos assim, reveste as relações de trabalho, ou quanto mais você cuida das relações de trabalho naquilo que se refere a benefícios, a instrumentos de estímulo à produtividade e, acima de tudo, a fidelidade com a empresa, com o negócio e tudo mais, é plenamente favorável ao próprio negócio, em primeiro lugar. Quer dizer, isso favorece um clima mais agradável, mais ameno, mas depende muito também da maneira pela qual a empresa, ou o micro e pequeno, estabelece o benefício, entendeu? É importante que seja dialogado, que seja negociado, que seja falado, que seja firmado, que seja, assim, fundamentalmente formalizado no ponto de vista da troca efetiva ou daquilo que se pretende com o benefício, né? Não transformar isso como uma coisa, digamos, sem sentido ou sem nenhum tipo de conquista por parte do empregado. O empregado tem que sentir que o benefício realmente é um esforço do empregador no sentido de aumentar o seu conforto, o seu estado trabalhista num ponto ideal e que isso deve contribuir para o aumento da produtividade. Acho que é importante trabalhar essas questões mais do que pura e simplesmente conceder um benefício. Quais serão as consequências para os empresários que não pagarem os encargos obrigatórios? Vamos lá. Primeira coisa é que ele pode sofrer uma sanção em termos de reclamação trabalhista. O que acaba acontecendo é que o empregado que tem conhecimento do que é previsto em convenção coletiva, ele tem a convenção em mãos e aquilo funciona como um documento que gera obrigatoriedade para a empresa cumprir. Então, se a empresa descumprir, por exemplo, uma cláusula da convenção coletiva que determine que cesta básica é obrigatório de ser feito o pagamento pela empresa, o empregado vai até a Justiça do Trabalho e vai entrar com uma reclamação. Isso, às vezes, costuma ser mais caro para a empresa. Então, por essa razão, é interessante que ela cumpra as obrigatoriedades previstas em legislação e na convenção coletiva da categoria profissional dela para aquela região. Os empresários poderão ter acesso aos benefícios disponibilizados pelas convenções coletivas através de sites dos sindicatos da categoria. Eu recomendo aos micro e pequenos empresários que tiverem, digamos assim, esse desejo, esse anseio, que procure o sindicato.
procure o sindicato, tem um sindicato da micro e pequena indústria no estado de São Paulo. Eu recomendo que procure para que o sindicato oriente, para que o sindicato tome as precauções necessárias para dar a ele o mínimo de segurança jurídica para que ele possa fazer de uma maneira mais adequada e de uma maneira mais segura, de modo que ele não fique exposto a eventuais problemas futuros. Através das informações fornecidas pelo Dr. José Francisco e pela doutora Denise Delboni, você poderá analisar o que é melhor para o seu negócio e estar em dia com as suas obrigações. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. A nova lei do aviso prévio entrou em vigor em outubro de 2011, mas ainda vem sendo muito discutida, pois implica em diversas situações e impactam diretamente as relações entre os funcionários e empregadores. A Lei 12.506, ela estendeu o prazo de concessão do aviso prévio de 30 dias para até 90 dias, levando em consideração os anos trabalhados pelo empregado ao empregador. Desse modo, aquele texto da CLT que previa, num primeiro momento, a concessão do prazo de 30 dias ao empregado, ele foi estendido para cada ano de trabalho o período de 3 dias. O empregado que tem 2 anos de trabalho completos, ou seja, 24 meses, ele terá direito a 33 dias de aviso prévio e não mais 30 dias como previsto na CLT. Ponto polêmico que está causando uma certa celeuma dentro do judiciário e que ainda não foi esclarecido pela jurisprudência é se a Lei 12.506 ela será aplicada ao empregador ou não. Isso porque a Lei 12.506 não revogou as disposições da CLT. Desse modo, se encararmos o texto normativo como um texto bilateral aplicado para o empregado e para o empregador, nós teríamos que fazer a desconstituição do aviso prévio do empregador, ou seja, descontar o aviso prévio do empregado em benefício do empregador. Com as informações dadas pelos advogados, você poderá ficar em dia com as suas obrigações e evitar problemas futuros. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Todos nós, todo dia, sempre comentamos com os nossos colegas de trabalho, no nosso próprio emprego, com os nossos clientes, enfim, na nossa vida familiar, sobre mobilidade, sobre locomoção, sobre o trânsito. Exatamente para falarmos sobre isso, o nosso convidado de hoje, Dr. Cândido Malta Campos Filho, que já foi secretário de Planejamento da Prefeitura de São Paulo em 2 gestões, é o nosso entrevistado de hoje. É um prazer tê-lo conosco, professor. O prazer é meu. Professor, o senhor esteve na Secretaria 2 gestões, Planejamento e Mobilidade Urbana. O que o senhor tem a nos dizer sobre o tema? Eu sei que um monte de coisa. O grande problema da cidade de São Paulo, ela não é só desta cidade, eu acho que acaba sendo de todas as cidades grandes brasileiras, é o congestionamento de trânsito. Porque ele acaba estrangulando a economia, porque o tempo que se perde, não só das pessoas circulando, mas também das cargas, das mercadorias,
é um tempo absurdo, né? As pessoas perdem aqui em São Paulo cerca de 33 bilhões de reais por ano e gastam isso no trânsito, se você multiplicar horas perdidas pelo salário médio e mais o que se gasta em saúde. Então, aqui o cidadão paulistano despende sem perceber, em tempo e saúde, cerca de 3 mil reais por ano. Se você dividir os 33 bilhões pelos 11 milhões de habitantes. Agora, quem causa esse problema é o cidadão que usa automóvel. Ele é que causa o congestionamento, não é o caminhão, não é o ônibus. Ele causa ou ele sofre a consequência da falta de planejamento? Aliás, o problema começa com a falta de planejamento ou o usuário do veículo é que é o grande culpado? Não, ele é culpado na medida que ele escolhe esse tipo de transporte em relação a outros. Mas se pode argumentar que ele escolhe porque não tem opção. E é verdade. Mais ou menos. Nas grandes regiões de São Paulo não existe. Sim, há uma falta. Isso, grave, oferta, pesada. Isso, mas não é só a falta. A preferência pelo automóvel é muito forte, né? A indústria automobilística é muito presente, faz muito anúncio. Ao status associado, né? Você tem considerado socialmente mais alto na sociedade se você tem carro. Então, tem toda uma série de valores, né, que hoje propulsionam o uso do automóvel. Eu dividiria a indagação em dois pedaços. Existem muitas pessoas que precisam se locomover como meio de sobrevivência. Sim. Para o seu trabalho. Muitos deles, por falta de opção, por falta de meios de transporte, usa o seu próprio automóvel. Isso mesmo. E cada vez mais. Claro. Tem gente fazendo isso. Agora, não porque ele queira usar o automóvel. Porque eu diria que é um pouco as duas coisas. Porque... Se nós formos aqui à periferia de São Paulo, Sim. Periferia de São Paulo. Sim. E o senhor foi secretário de planejamento, o senhor conhece. Logo aqui do lado de São Paulo, por exemplo, o Largo do Socorro, passa um pouquinho, estamos em Bugaçu. Sim. Tem linha de ônibus que vai para lá? Tem, mas elas são insuficientes. Isso. Aqui inauguraram a semana passada. Sim. A linha que sai de São Paulo para ir em Bugaçu. Porque até então se tomavam 3 ônibus para chegar em Bugaçu, Sim. que é 30 quilômetros de São Paulo. Sim. Então, vamos lá. Professor, como é que o senhor avalia que deva ser solucionado o problema da mobilidade urbana? Então, eu entendo. Com a sua experiência acumulada, professor. Então, para todo, como eu sou um planejador, eu acredito em planejamento, né? Claro. E eu defendo o planejamento. Claro. E eu acho que ele é muito pouco praticado, né? Isso é verdade. Então, como bem planejar? Eu tenho uma diretriz que eu acredito nela, que eu acredito que é o que deve ser feito e que é muito pouco feito. Os planos diretores foram, pela Constituição brasileira, definidos para isso. E como é que eles são feitos? Em vez de eles serem feitos focado na solução desses grandes problemas, especialmente o congestionamento, eles são feitos de um jeito assim meio bobo, meio grandes diretrizes que todo mundo está de acordo, mas não pega o peão na unha, para usar uma expressão popular. Por quê? Qual a sua avaliação com a experiência de secretário em 2 gestões? Por que as pessoas não pegam o peão na unha? Porque os que fazem o plano diretor, muitas vezes, são técnicos abstratos, né? Que não têm uma visão clara dos problemas tais como se apresentam. E do lado dos políticos, há uma tendência de não querer o planejamento, né? Porque eles querem ter liberdade de escolha. E o planejamento vai restringir essa liberdade. O planejamento é para isso, é para restringir, é dar direção, né? Senão não é planejamento. Então, essa coisa, vamos dizer, de curta visão, não ter muita memória, o que se diz do brasileiro, né? Faz parte de uma cultura que não valoriza o planejamento. Então, as pessoas estão sentindo isso na pele. Essa cultura produz o que nós estamos vivendo. Então, a cabeça dos políticos precisa mudar, né? Eles têm que acreditar no planejamento e a população, mais do que os políticos, deve eleger políticos que acreditam em planejamento. E é claro que a população tem que acreditar também. Então, tudo que eu vou dizer é para que ela acredite. Claro. Eu vou mostrar como, por exemplo, poderia ser feito esse planejamento. Aqui em São Paulo, focar nos congestionamentos. Ligar com enchentes, porque, veja, as enchentes aumentam o congestionamento. Claro. Então, nós temos que interligar os problemas. Não é só pensar em transporte de um lado, compartimentadamente, e de outro lado, pensar em enchentes como se nada tivesse uma a ver com a coisa com a outra.
tem que interligar. Tem que interligar com a política de habitação. Por quê? O cidadão vai morar lá longe porque congestionou aqui, ele não quer mais morar aqui, então ele vai, por exemplo, para Alphaville, né? Um bairro distante do centro, supostamente melhor, e ele acaba se congestionando vindo de lá para cá, porque não se resolveu a capacidade de suporte do sistema de circulação. Então, essa ideia de calcular a capacidade de suporte passa a ser fundamental. Eu quero aqui testemunhar que na gestão do Olavo Setúbal, do qual fui secretário, ele se convenceu que era uma solução fundamental, essencial para solucionar o problema. Contratou todos os trabalhos técnicos para isso. Uma consultoria internacional caríssima do Marcial Echenique, um grande... bolou um sistema para isso, um modelo matemático. E o que aconteceu? Parou. Durante 30 anos, os prefeitos nenhum tocou. Por quê? Quando saiu o Olavo Setúbal, entrou o Reinaldo também parou, e depois, na sequência, todos, Mário Covas, Irundina, Paulo Maluf, todos. E só agora, com o Serra e o Alckmin governador, Serra prefeito, voltou-se a contratar, que está aqui, esse cálculo. Finalmente ficou pronto em 2009. Não pôde ainda ser aplicado, ele teve que ser atualizado, e a atualização acabou de ser feita. Ficou pronto agora em dezembro, não por mim, já outra equipe, mas que está terminado. E esse trabalho, ele precisa agora se transformar numa parte do plano diretor. E por que esse trabalho não está sendo divulgado? Olha, eu fico pensando como explicar isso, né? Um trabalho de tanta importância, todo mundo está esperando soluções para os congestionamentos, e isso a imprensa não dá. Então, eu diria a você que deve ter algum interesse por detrás, e eu diria que é de quem não gosta de restringir as construções. Porque isso vai restringir, vai dizer, olha, aqui não pode construir mais do que isso, mais do que aquilo. Então, eu acho que é o setor da construção civil ligado à incorporação, os incorporadores, que tendem a se posicionar contra. Então, eu faço até um apelo aqui, quando estou aqui falando para um grande público, né, que se tem algum conhecido, alguém que trabalha com incorporação, ou é um incorporador, que se convença que isso é para o bem de todos, inclusive para eles, porque esses bairros que se congestionam deriva do fato de não ter esse cálculo. Quem mora num bairro, por exemplo, vê os prédios subirem e, de repente, você está dentro da garagem do prédio, não consegue sair porque a rua está congestionada em frente, é porque não foi feito de acordo com o cálculo. Foi feito no olho. Vamos falar bem claro? Claro, no olho. Lógico. Então. Aqui é o espaço da verdade, aqui Isso. se fala as coisas abertas. Na sua avaliação, a nossa geração vai chegar a ver essa mudança? Olha, eu já estou com 75 anos, né? Eu acho que eu tenho ainda mais uns 20 anos de vida, espero eu. Né? Muito mais, esperamos talvez mais, até professor. Mais. Então, eu acho que é possível ver, porque o problema é que traz a solução. O problema está tão enorme, nós estamos gastando tanto tempo. Hoje, para vir aqui, levamos 1 hora de trânsito para dar poucos quilômetros, numa sexta-feira. Então, essa perda de tempo é uma perda que todos sofremos. Isso nos custa. E daí que eu chego até a ideia do pedágio urbano, que é justamente para evitar esse custo. Aliás, vamos falar do pedágio, porque é um tema altamente polêmico, Sem professor. dúvida. A colocação do pedágio, existem aqueles que são a favor do pedágio urbano e aqueles que são contrários ao pedágio urbano. Queria ouvir a sua posição para depois comentarmos as duas vertentes, professor. Então, os que são contra, vamos começar com os contra. Vamos. Né? Os que são contra dizem assim, eu até não sou tão contra, eu até gostaria disso pudesse acontecer se eu tivesse alternativa de transporte público que pudesse me permitisse deixar o carro em casa. E eu chegar no trabalho, chegar no lazer, enfim, andar pela cidade. É um argumento sério, né? Porque realmente você, não tendo uma alternativa, como vai deixar o carro em casa? Então, aí eu fico aceitando em parte esse argumento, eu digo o seguinte, olha, tudo bem, mas nós estamos, a cada dia que passa, nós estamos sofrendo um pedágio indireto. A cada dia. Todos nós. Todos nós. Então, quanto está nos custando isso? Então, justamente o cálculo que eu mencionei dos 33 bilhões de reais por ano em São Paulo, feito pelo professor Marco Sintra, da GV, da Getúlio Vargas,
um homem sério, um economista. Claro. Então, eu acredito que esse cálculo está correto. 3 mil reais por ano se você dividir por 11 milhões de habitantes. Mas quem está produzindo são os carros na rua, não é o ônibus, não é o caminhão. Eu, aliás, até acho muito ruim que se restringe o caminhão em benefício do automóvel, que é o que está acontecendo. Né? E isso é em prejuízo da produção da cidade. Isso causa elevação de custos, causa Exatamente, inflação e isso. assim por diante. Eu acho que está errada essa política por isso. Né? Está privilegiando o automóvel e não o caminhão que transporta a mercadoria. Privilegiar os dois, Isso. tendo transporte urbano. Isso, o transporte urbano coletivo. Claro. Porque é o único que vai conseguir resolver. Tendo coletivo, o cidadão, pessoa física, escolhe o meio que ele quer se locomover. Sim. Aí sim, a tese do pedágio é uma tese que poderia ser, na nossa avaliação, aceita. Por quê? Porque ele tem as várias opções. E se ele quer andar com meio de transporte próprio, por N motivos, ele paga por isso. Agora, enquanto ele não tiver a opção e ele tiver que pagar um pedágio a mais, na nossa avaliação, é inflacionário, é elevação de custo e não traz redução nenhuma. Pelo contrário, privilegia quem tem poder econômico em detrimento do resto. Ou seja, todos nós pagamos IPVA e assim por diante, e aqueles que pagarem a mais terão as estradas mais vazias, vamos chamar assim, e o grosso da população terá um ocupado. Com a sua avaliação dessa linha de raciocínio? Eu vou contra-argumentar o seu argumento, que é muito razoável. Eu escuto muito esse argumento, né? Não é o meu argumento, é o argumento que a gente ouve, professor. Exatamente. Eu escuto esse argumento a todo instante quando eu defendo o pedágio urbano. Mas eu digo o seguinte, para nós que somos os que andam pela cidade, estamos pagando um pedágio mesmo que pensamos que não estamos. Sim. E nós estamos pagando aqueles cálculos do Marcos Sintra, 3 mil por ano. Se você dividir por 300 dias, vamos dizer, úteis por ano, dá R$10. R$10 por dia. Nós já pagamos isso. Então, vamos evitar pagar isso? Então, o pedágio urbano que você paga, vamos dizer, $2, que nós fizemos uma avaliação nesse trabalho contratado pelo governador Alckmin e o prefeito Serra, nós calculamos 3 opções de pedágio. $1, $2 e $4. O que deu mais resultado para efeito de reduzir o trânsito nas ruas é o pedágio de $2. Reduz 30%. Então, imagine então que se adotasse esse valor, $2 por dia, você andando o dia inteiro, né? Não é só uma vez que você entra e sai do centro. Não, você fica com o direito de o dia todo percorrer a cidade no centro expandido, que é onde o rodízio hoje vigora. Então, esses $2, R$4, você vai economizar os 10 que você já paga. Então, no momento em que você paga 2, você economiza os 10 indiretos, quer dizer, você tem um lucro de 8. Então, na verdade, você não está gastando dinheiro, você está economizando recursos em tempo e saúde. Então, isso vale para as pessoas. Ao mesmo tempo, você está aumentando os recursos para o transporte coletivo. É ao mesmo tempo, imediatamente, porque a arrecadação do pedágio urbano é dia a dia. Então, no momento que ele é aplicado, ele soluciona o problema do trânsito, reduz todo esse estresse, todo esse gasto de tempo, aumenta a capacidade pública de investir em transporte coletivo, e esse valor que a gente avaliou, ele permite fazer 2 quilômetros a mais de metrô por ano. É mais ou menos os 2 quilômetros por ano, é o que se tem construído. Você dobra a capacidade de fazer metrô. Então, essa coisa do ovo e da galinha, nós temos que fugir dessa coisa, porque o ovo e a galinha, na verdade, está fazendo com que isso vai se adiando, e nós estamos pagando isso. Na sua avaliação, nós devemos esperar, então, um pedágio no curto prazo e ampliação do metrô no médio e longo prazo, ou seja, dobrando a velocidade do metrô. Não é bem no médio e longo prazo, é imediato, né? Você inaugura o metrô com a metade do tempo, porque você dobra a capacidade. Então, em vez de esperar 8 anos para fazer uma linha, é 4 anos. Então, paga-se já e daqui a 4 anos estamos ampliação do Deixa eu dizer mais um complemento para poder resolver. Claro. Tem que haver um sistema de micro-ônibus, que ainda não existe, né? Tipo vans, né? Com 15 lugares, 20 lugares, que vai ter a transição
essa malha de micro-ônibus, no centro expandido, quer dizer, na própria área em que o pedágio seria aplicado, seria a oferta de transporte coletivo a mais que seria oferecida. Isso já tem em Porto Alegre. Você for a Porto Alegre, você vai ver lá que tem a malha de micro-ônibus no centro expandido. Essa malha, ela teria uma remuneração um pouco mais cara que o sistema de transporte usual, como é lá em Porto Alegre, parece que lá é 60% mais caro. Ela é uma malha fechadinha, você consegue andar por todo o centro expandido através dessa malha. Então, ela faz uma substituição do metrô, enquanto o metrô ainda não fez a malha do metrô, que é o que se deseja. Nós chegamos ao final do nosso tempo e pediria as suas considerações finais, professor. Olha, é que as pessoas acreditem em planejamento e que votem em quem defenda o planejamento. Eu acho que sem planejamento não há solução. Então, é preciso que os nossos políticos sejam eleitos para que eles defendam lá na Câmara Municipal, na Assembleia, na Prefeitura e Governo do Estado, que são os que mais afetam a vida das cidades, né, na sua atividade governamental, para ajudar a resolver esses grandes problemas que estamos enfrentando. Professor Cândido Malta Campos Filho, queremos agradecer muito a sua participação e em especial a você que esteve conosco até agora na discussão sobre mobilidade urbana, pedágio ou não. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também.